O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Salve, amigos ouvintes do programa Encontro Racional. Estamos de volta com mais um programa racional que vai ao ar todos os domingos neste horário. A nossa saudação carinhosa é para todos vocês que vêm nos acompanhando atenciosamente. E principalmente a você que acabou de sintonizar. Preste muita atenção, porque no decorrer destes 45 minutos, você saberá um pouco sobre o conhecimento racional que está contido nos livros Universo em Desencanto. Sim, você tomará ciência de um conhecimento ímpar, conhecimento este extracósmico que desvendará mistérios e trará a você a satisfação de quem sacia a sede do saber. A cultura racional está na Terra desde 1935, quando a partir dessa data veio a mudança de fase, a mudança da regência do pensamento para a regência superior do raciocínio. E nessa mudança nos foi dada a oportunidade de conhecer o que há muitos seres viventes desta galáxia queriam saber. E todos nós queríamos saber de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. O desconhecimento sobre a nossa origem é o que mais pesa sobre nossas cabeças. Saber quem você é e qual sua origem é o maior tesouro do mundo. Não fique aí a pensar, porque pensando todos vêm há muito e não obtendo respostas. Coloque a máquina do raciocínio para funcionar. Conheça os livros Universo em Desencanto. E a sua participação neste programa é muito importante. Entre em contato com esta equipe. Nós estaremos aguardando a sua ligação pelos fones 291-2884 e 948-2598. Repetindo, 291-2884 e 948-2598. E agora, venha conosco para uma viagem cultural. Aperte o cinto porque vamos decolar. No programa do domingo passado, falamos sobre o aparecimento do ser humano sobre a face da Terra. Muitas fases se passaram até que a ciência denominou o homem como animal racional. Hoje levaremos a você o significado dessa nomenclatura, animal racional. A prepotente matéria, com as suas aparências, parecia ser o que não era e o que nunca foi. Mas a matéria tinha que um dia se reconhecer que a prepotência não é racional. A prepotência é do animal. O animal é que é prepotente e por isso é feroz, é genioso, é raivoso, ciumento, ganancioso, ambicioso, turbulento, brigão e guerreiro. O animal é que tem todos os defeitos de completo desequilíbrio. O animal nunca soube por que é animal. Nunca soube por que ele vive. Nunca soube por que é feito de matéria. O que é a matéria? E quem a fez? Mas o animal, por ser animal, sempre julgou que a aparência fossem verdade. E aparência não são verdades. E por isso o animal sofre, por não saber viver. E para ser racional, é preciso que o animal conheça o que é ser animal e o que é ser racional. O ser racional é de um nível superior ao do animal.
O animal está ligado à matéria e ao magnetismo, e o raciocínio está ligado ao mundo racional, o mundo de origem. E a energia racional é pura, limpa e perfeita. Mas o animal racional desconhecia o porquê estava nessa categoria. Dizia: eu sou um animal racional, mas não sei porque sou assim. Como sou? Então os mistérios sempre continuaram a prevalecer, até que chegasse a ter condições de um amadurecimento perfeito para a solução dos mistérios. E assim perdurou essa falta de reconhecimento da vida, e que a vida se a vida fosse boa, ninguém sofria. Se o ser humano soubesse reconhecer sua parte animal e sua parte racional, saberia desvendar a vida, não viveriam de sonhos e ilusões. Se a vida fosse da maneira que muitos sonham e pensam que é, a vida seria um mar de rosas. Se todos soubessem perfeitamente o que a vida é, não haviam crimes de espécie algum, porque quem conhece o que é a vida, sabe perfeitamente como deve viver. E quem sabe viver, vive sem incomodar a ninguém. E quem não sabe viver, incomoda a todos. Quem sabe viver, não prejudica a ninguém. E não sabe, e quem não sabe, e se prejudica e prejudica os demais. A vida é boa para quem sabe viver, e ruim para aqueles que não sabem. E para chegar ao conhecimento real do que a vida é preciso aprender, é preciso ser esclarecido, é preciso conhecer o ponto principal da vida, que é a linha racional, consciente e positiva. Pois é, ouvinte, aí foi uma mensagem racional nos mostrando a situação da vida da matéria, a prepotência com que as aparências guiam a humanidade. A falta do conhecimento de si próprio é que sempre foi o grande problema que sempre perdurou na vida humana. Não é, Rosana? A vida sempre desconhecida do porquê, da origem em si. O que a cultura racional pode nos informar sobre esse assunto? Esse texto vem nos mostrando, a mensagem racional de hoje, né? Vem nos falando sobre a diferença do animal e do racional. Quer dizer, a ciência deu o nome animal racional para o ser humano. Mas ele não sabia por que ele era chamado de animal racional. Porque ele tem a parte dele animal, com todos os defeitos, ligado à energia magnética, elétrica e magnética, e ele tem a epífise, né, a pineal, que ele desconhecia, que é ligado ao raciocínio, que é ligado à energia racional. E até agora ele vem só desenvolvendo a parte animal, né, que é o artifício que nós conhecemos até hoje, tudo que foi feito. E a cultura racional vem nos dar um aviso que existe a parte racional, né, da pessoa, que a pessoa precisa desenvolver, que é a epífise, a glândula pineal, né, Júlio? Pois é, então está aí a explicação que a Rosana acabou de nos dar. E João Carlos, quem sabe viver, vive sem incomodar, né? Vive sem incomodar a ninguém, porque sabe o porquê está vivendo. O que você pode complementar sobre esse assunto? Sim, se conhecer é o tudo da vida. Quando o ser humano aprende a se vigiar, ele esquece de perturbar muito os outros. Então ele passa a internalizar o conhecimento. Pois é. Então, Paulo, para chegar ao conhecimento real do que a vida é preciso aprender, é preciso ser esclarecido, é preciso conhecer o ponto principal da vida, que é a linha racional. Não é verdade? É verdade, é mais do que verdade. É uma realidade que todos os leitores da obra Universo Desencanto vêm sabendo, vem desvendando o que era um mistério até então, não é? Porque a obra da cultura racional é uma obra muito simples, num português muito simples, que atinge todas as camadas e que, apesar disso, ela não perde a essência racional, porque é
da energia racional, do mundo racional. Então, a pessoa, ao ter contato com essa energia de um mundo superior, começa a abrir a porta do raciocínio, da glândula pineal, e fazer a canalização da energia racional no seu corpo, no seu cérebro, no seu ser, sendo que com o tempo passa a ficar tomado pelas linhas gerais da natureza, agindo como um porta-voz, e aí saindo tudo a contento. Pois é. Agora, dando sequência ao programa de hoje, vamos ao cartucho, né? Vamos às informações da semana. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 40 Altos, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Iguape 46, Casa 1, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro. E agora, as informações da semana. Pois é. João Carlos, o que nós temos aí a informar? Sim, temos uma informação de Maria Marques e João Aparecido Marques, que oferece um programa para o Osmar Virgínio pelo seu aniversário do dia 29 de janeiro. E para amanhã, dia do aniversário da cidade de São Paulo, a banda vai se apresentar na Cidade Dutra, também como aniversário do bairro. A saída das 8 horas da Praça da Sé, às 8h30 de Santo Amaro. Sobre a festa do sorvete, a Rosana tem algo para nos informar. Bom, a festa do sorvete foi linda, né? Teve muita gente lá, foi lá em Santo Amaro, no Colégio Borba Gato. E teve shows diversos, além de muito sorvete, logicamente, né? Salgadinhos, bebida, comida e shows, sabe? Pessoas que cantaram, pessoas que dançaram, todos estudantes de cultura racional, né? Foi uma confraternização. Quer dizer, tinha pessoas, estudantes, tinha pessoas que não eram, né? Todos gostaram muito. Houve até, vejam vocês, houve até o Clube das Mulheres. Quer dizer, foi uma sátira, né? Mas foi muito, muito interessante, muito legal mesmo. Nós gravamos tudo, nós filmamos tudo. Então, quem quiser, né, estiver interessado em ver a fita, só comparecer lá na Casa Racional para ver. Realmente queremos parabenizar o pessoal lá de Santo Amaro, que fez toda aquela programação de hoje. Realmente decorreu com muita alegria. Então, nossos parabéns por esse evento. Temos mais como informações. Na segunda-feira, amanhã, dia 25, as caravanas funcionarão normalmente em todos os locais de costume. Praça da Sé, Liberdade, Penha, Barão de Itapetininga, etc. Aviso aos estudantes para colaboração na compra de 7 instrumentos para a formação da Banda Racional do Centro. Forma de colaboração: comparecer na Casa Liberdade ou nas caravanas do Centro. O senhor Ítalo Sordo Afonso, cônsul-geral do Uruguai, nos avisa que recebeu um pedido do governador da província de São José do Uruguai, solicitando a presença dos estudantes de cultura racional também naquela cidade, por ocasião de nossa visita no carnaval daquele país. Ô João Carlos, não sei se você falou aqui sobre o aniversário de São Paulo e que amanhã todos vão até a Cidade Dutra, tá? Exatamente. A banda irá até a Cidade Dutra, porque é aniversário de São Paulo e aniversário do bairro também. A saída é às 8 horas da Praça da Sé e às 8h30 de Santo Amaro. Exato. Confirmando. Muito bem. E temos também doadores da semana aqui. Vamos lembrar ao pessoal que fez as suas doações. José Mendes da Silva, lá de Bauru, o Diógenes Novaes, o Ricardo Buono e a Sandra Rodrigues Buono. E atenção, Anderson Soares Moriz. O seu livro foi devolvido pelo correio
e, por favor, nos enviar o seu endereço completo. O endereço que nós temos aqui é Avenida Tiradentes 615, Bom Retiro, CEP 01101-000. E Paulo, acabei de receber a informação de mais doadores de livros aqui. É o Nivaldo Rodrigues Maia e o Adelino Gonçalves, que agradecemos pela doação do primeiro volume. Muito bem. Bom, e agora nós vamos entrar no quadro Vamos Nos Conhecer de hoje, um tema atual. Pois quem é que hoje em dia desconhece os problemas que estão cercando o Oriente Médio, não é? Através dos anos, e até mais precisamente hoje, concentra as atenções mundiais sobre uma possível guerra. O povo do Oriente há muito vem sofrendo com todos esses distúrbios, guerras, guerrilhas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história antiga, sobre um desses povos, né? E sobre os efeitos da energia magnética, sobre a ação desses povos. Vamos lá. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje, como relíquias daquelas eras primitivas do seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora, a conquista de soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontando pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande e sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pele, fazia com pedacinhos de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. E se era de pena, também fazia a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza. E pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium, e apoderando-se de grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de forma tal que a natureza acabou se revoltando contra os seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama deserto do Saara. E o Saara ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais. Razão porque, sendo de longínquas recordações, supõe as novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. É por isso que, de quando em quando, costumam encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados, e as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de mastodontes que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. É que noutros tempos não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras, para que tivessem contatos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências. E foi por isso
que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados a se locomoverem, é que vieram a descobrir o deserto do Saara, que tinha sido em épocas remotas uma grande cidade. Então, esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia. E por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas, de tanta maldade entre eles mesmos. E para que tudo isso não se propagasse entre outros povos, com o tempo, a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas, onde eles foram sepultados. Esse faraó foi assim e atraiu com as suas influências más as influências de outros faraós, que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. E muitos se enganavam e pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem feitos produtos dessa força, é que assim tudo está, aparentando tudo serem, e verdadeiramente nada serem. Estão aí, aparentando que têm vida. Mas por a vida ser feita do magnetismo, é que de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. E épocas como esta de faraós, reis e reinados, também desaparecem. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso que ninguém pode alcançar o seu fim. A vida é produto do magnetismo e por isso um produto inferior, que nunca pode dar solução do superior. O magnetismo hipnotiza naturalmente os seus viventes, faz com que estes não possam enxergar a realidade positiva. Se enxergassem, saberiam que guerra é um dos efeitos maléficos da ação concentrada da energia magnética. Existe sim a consciência do ser humano, mas consciência aparente, pois a vida vem se resumindo numa rasura de descompreensão. Na mesma hora que estão se compreendendo, descompreendem-se. E assim, a consciência aparente, fruto da hipnose magnética, sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência verdadeira, está visto, está claro que não haveriam injustiças, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar algum? Pois uns querem ser melhores do que os outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome, para iludir os incautos. Afinal, se esta existisse, amariam o próximo como a si mesmos. Pois é, ouvinte, está aí mais uma mensagem racional, expondo a todos nós o que foi o Saara em seu passado e o que significa todo esse mistério que envolveu
né, essa região, a longínqua região do Oriente, uma região muito antiga. E a consciência dos povos sempre esteve presente como a grande dificuldade para se entender, para se conhecer e para se conviver uns com os outros de forma equilibrada, não é, Paulo? Exatamente, Júlio. Então está aí mais uma mensagem para você que nos acompanha aqui, para que você fique cada vez mais ilustrado na cultura racional e possa recolher essas pequenas mensagens e fazer esse desenvolvimento que você encontra na obra da cultura racional. E agora nós vamos, em continuação ao programa de hoje, ao nosso quadro Raciocine Comigo. E agora, raciocine comigo. O fluido racional, ou a pessoa portando o fluido racional, significa um tratamento superior a qualquer tratamento externo, seja de natureza material ou espiritual. Um ser que alcançou um determinado patamar de racionalidade superior à maioria e assiste o que chamam de uma cura milagrosa ou miraculosa, em um ambiente onde impera a ignorância, a simplicidade, sua razão o impede de descrer, de não acreditar naquilo que seus olhos presenciam. Para aquele que vive na simplicidade, na ignorância, basta que seja curado para que a sua fé cresça. Mais ainda, e vai crescendo mais ainda em quem ele imagina que o curou. Mas o ser jamais racional, que a tudo presenciou, acaba gerando mais dúvidas no seu íntimo. 2, 3, às vezes dezenas, centenas de dúvidas. No entanto, a razão sempre o forçará a acreditar no que presenciou, até que a sua razão consiga uma explicação que lhe pareça lógica para o fato que presenciou. Percebe, ouvinte, a riqueza de experiência para a pessoa mais racional, ou para aquele que utiliza mais o seu raciocínio? É evidente que para o ignorante ou para o leigo foi curado, também houve uma experiência riquíssima. Como o ser humano é aquele que pensa e que pode raciocinar, tudo é válido. Mas dá para perceber que são estágios diferentes da evolução. Ninguém é mais do que ninguém. São apenas degraus na evolução. Há alguma dúvida de que o nosso planeta é uma enorme escola de aprender a viver? E numa escola, nenhum aluno é absolutamente igual ao outro, que é para dar mais sabor ao aprendizado. Os sábios dizem que ninguém é superior a ninguém. É tudo questão de momento, de posição, de cursos, de sala de aula no planeta Terra. Por isso, o sábio não discrimina ninguém. Ele sabe que mais dia, menos dia, todos chegarão lá. Discriminação é fruto da ignorância. Pois é, ouvintes, agora depois do raciocínio comigo, vamos à sessão de perguntas e respostas. E no programa anterior, recebemos aqui um telefonema do senhor Manuel, que interrogou, querendo saber o porquê da morte. E, na ocasião, foi dado, não é, Paulo? Já uma resposta, já foi introduzido naquele programa, a resposta do que seria a morte. Então, vamos complementar hoje. Algo sobre a morte é que, racionalmente, a morte não existe. Nós encaramos como transformações da natureza.
Assim, todo o processo de continuação após o corpo esses micróbios vão até o fim e quando se transformam novamente em vírus visíveis. Esse processo é acompanhado pela ciência. Posteriormente se transforma em vírus invisíveis e depois em energia para a formação de novas vidas. Então todo esse processo é estudado pela cultura racional aos pouquinhos, em doses homeopáticas. Os mistérios são muitos, de muitos milênios, e todos eles vão sendo dissolvidos pelo estudo de cultura racional. Não é, Paulo? Exato, João Carlos, exatamente. O Manuel, então, estava nos perguntando sobre o porquê da morte. Então, está um pedacinho para você, Manuel, do que é que significa a morte. E o porquê da morte, não é? Também isso aí a gente até já tinha adiantado na semana passada, é um dispositivo da própria natureza, no sentido de que nós sabemos, por exemplo, que nós não somos aqui dessa natureza elétrica e magnética. Isto aqui, a cultura racional explica que é um mundo deformado, nós estamos fora do nosso natural. Como é que o ser humano iria retornar ao seu mundo original, o que está fora do seu lugar? Através das transformações, para que através dessas transformações ele pudesse ir melhorando, sendo lapidado e retornando este ser à sua condição de racional puro, limpo, perfeito na sua origem. Como desde o início dessa deformação nós passamos por 21 estágios e por muitas civilizações, por muitas fases, e desde a fase de monstros, depois a de monstrinhos, monstrodontes, e vem todo esse descritivo na cultura racional, até passar por selvagens. Então a natureza teve que providenciar a passagem pela morte, que significa apenas uma transformação, para dar ocasião a que esse ser pudesse retornar numa outra condição para poder continuar o seu progresso. Senão, hoje, nós estaríamos ainda vivendo a fase de monstros aqui eternamente como monstros, não é? Então, isso está no histórico da cultura racional. Quando a pessoa chega numa certa fase da idade, ela para de progredir, porque aquela máquina, aquele aparelho que ela está se utilizando, vamos dizer assim, a máquina elétrica e magnética, seu corpo já deu tudo o que ela podia usufruir nessa vida. Então ela precisa de uma alteração, precisa de uma substituição, uma máquina bastante usada, já bastante amolecida pelo sol, né, pelo calor. Então já não tem condição de dar mais aquilo que é necessário para o progresso da pessoa. Então aí que vem a transição da morte, que é um beneplácito da natureza, uma grande benevolência da natureza. A pessoa está realmente completamente no corpo já no fim da existência, né? E retorna aqui para continuar com o corpo novinho, a máquina novinha, para que o raciocínio possa ser desenvolvido. Isso veio assim até 1935. Ou até que houvesse essa mudança de fase. Agora nós estamos já numa outra fase e precisamos aproveitá-la ao máximo para desenvolver o raciocínio, para que então nós possamos voltar ou subirmos ao mundo racional ou retornarmos para cumprir a missão como um aparelho racional e não evoluindo para classes inferiores. Sim, Paulo, inclusive tudo que nasce tem que morrer. E justamente pela nova fase da natureza, até a própria procriação, é necessária uma racionalização na procriação, porque as condições de vida no mundo inteiro, de alimentação e de tudo, estão cada vez piores para que o ser humano note que tudo tem que ser calculado e não impensado, porque ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. E tudo isso com o tempo, através do estudo da cultura racional, os estudantes vão ter a plena compreensão do porquê da morte como liquidação e as novas chances que a natureza sempre está dando. Exatamente. Então tá aí, Manuel. Acredito que tenha sido suficiente para você saciar essa sua curiosidade. Se não, ligue novamente para nós aqui no programa, escreva
ou apareça aqui pessoalmente, né, Júlio? É isso aí. E a segunda pergunta de hoje é do senhor Marco Antônio, do bairro do Limão. Diz ele, está impressionado com o trabalho de divulgação feito na rádio e quer saber por que Cultura Racional ainda não está na televisão e por que os livros não são distribuídos por livrarias diversas. Bom, o programa de televisão já esteve em algumas localidades no ar, né, Paulo? Várias vezes em alguns municípios, em determinados estados, já houve programação de televisão. Atualmente, existem previsões para que entre um programa através da TV Gazeta. Então, devemos aguardar que logo, logo chegará o tempo dessa cultura, deste conhecimento, ser transmitido também pela TV de uma forma ampla. O Marco Antônio, na verdade, a cultura racional, desde 1935, ela vem sendo divulgada e propagada. Só que a forma de divulgação da cultura racional, ela difere de uma divulgação publicitária normal. Ela é uma divulgação de boca em boca, uma divulgação natural. Claro que nós gostaríamos de ter o maior número de meios de divulgação e de publicidade a nosso dispor. Não temos. Por quê? Talvez culpa nós mesmos, dos próprios estudantes, das pessoas que faltam ainda se conscientizar para tirarem mais do bolso até. Eu acho que até pode ser nesse sentido. Mas nós costumamos lembrar que a natureza é que é a dona de tudo, inclusive da divulgação. Então, se não há efeito sem causa, também há o tempo certo da pessoa certa, ouvir a divulgação certa, no horário certo, não é? E não há uma preocupação nossa, mesmo porque por mais que a gente faça aqui, é uma divulgação muito diminuta. A grande divulgação, a grande energia que está presente é feita globalmente pela própria natureza, pelo mundo racional. Sim, também por a cultura racional ser inédita e a humanidade vem amadurecendo aos poucos. A partir de 1935, uma parte da raça humana já está amadurecendo, outros muito lentamente. Então toda a estrutura que nós tínhamos, todas as tradições que nós tínhamos, estavam muito inspiradas no passado. E agora nós estamos no terceiro milênio, conhecendo o conhecimento do terceiro milênio. Então esse conhecimento vai penetrando aos poucos, naturalmente, mas no mundo inteiro, porque é um conhecimento para unir toda a raça humana, todas as raças, todos os povos. Não é um conhecimento do pensamento que de bem intencionados, todos que seguiam vários conhecimentos, filosofias e ciências, nunca conseguiram unir os seres humanos. Tentativas foram feitas, inclusive no casamento de príncipes e princesas de vários países, tentando unir povos, mas tudo isso na época do pensamento. E somente o raciocínio, na época do terceiro milênio, é que vai poder concretizar o que o ser humano vinha sonhando, mas que estava longe de uma realidade. Pois é, e ainda relembrando aqui a pergunta do senhor Marco Antônio, ele quer saber por que os livros não são distribuídos por livrarias diversas. Então, Rosana. Júlio, na verdade, existem livrarias especializadas, né, que são as livrarias de estudantes mesmo, que estudantes tomam conta, que só vendem livros da cultura racional. Já me perguntaram isso várias vezes, né, porque pessoas acham assim, poxa, um livro tão bom deveria ser localizado mais facilmente, né, ter mais pontos de vendas. O que acontece é o seguinte, existe uma necessidade de se colocar esse livro em lugar especial, tá? Não colocá-lo em prateleira junto com outros, porque existe um acompanhamento, desde que a pessoa é divulgada, que a pessoa recebe o folheto da cultura racional, ela se interessa, ela vai até a livraria racional, onde lá trabalham estudantes de cultura racional, que dão um acompanhamento para a pessoa, dão um apoio para a pessoa. Tá? Então ela compra o livro, ela faz perguntas, ela tem como voltar lá e continuar fazendo perguntas, e o que ela não entendeu, ela receber umas explicações, né? E esse livro, no meio de outros livros, o interesse da gente não é um interesse comercial, não é lançar o livro por lançar, para que as pessoas tenham em casa, leiam uma vez e guardem ele, sabe? É interessante que a pessoa estude realmente. Então, para estudar, quando você quer estudar, você vai numa escola. Pois né? é.
Então, uma livraria racional não é apenas um ponto de venda, e também um local onde a pessoa pode tirar dúvidas a respeito de cultura racional. Apesar disso, né, Júlio, já houve em várias livrarias do centro a venda do livro Universo dos Encantos. Se encontra até em muitas bancas de jornais, bancas de revistas também, e essa distribuição é feita de uma forma bem ampla. É que, tendo um ponto mais específico, com melhor acompanhamento aí, é até melhor, né? Porque senão vai fazer que nem eu fiz no começo, né? Que eu fiquei 6 meses apenas com o livro, recebi pelo reembolso postal, na base da curiosidade, e fiquei 6 meses sem saber onde é que comprava o segundo volume. E com bastante vontade de ler o segundo volume, né? Mas muito depois é que eu vim aí numa das caravanas e comecei a saber tudo o que tinha na cultura racional, qual era a amplitude daquela obra maravilhosa. É isso aí. E a terceira pergunta de hoje é formulada pela Solange, do bairro da Barra Funda. Ela nos contou que, por momentos, a sua mente é bombardeada por muitos pensamentos, chegando a deixá-la irritada e aborrecida. Ela quer saber como controlar isso e por que isso acontece. Só que essa resposta vai ficar para a semana que vem devido ao finzinho já do nosso programa. Queremos aqui registrar a carta do nosso amigo lá de Campinas, é o Adino Facini Neto, que nos mandou uma correspondência, dando aqui algumas informações importantes, que eu quero aqui deixar bem claro. Foi fundada lá em Campinas, recentemente, a Casa da Concórdia Racional, funciona na rua Regente Feijó, 622. Esta casa é a residência de uma estudante e que atende os estudantes da região todas as quartas-feiras. E também está sendo formada lá uma biblioteca, e o Adino pede para que os estudantes aqui de São Paulo que puderem colaborar, enviem para lá, a título de doação, livros da cultura racional, devido a haver aqui um maior número de estudantes, não tão igual lá a Campinas. Exato. E olha, recebemos uma pergunta aqui do Luiz Cláudio, Júlio, da Vila Santa Catarina. Alô, Luiz Cláudio. Você está nos perguntando por que o terceiro milênio, o que é isso? Se já entrou o terceiro milênio. Então, Luiz Cláudio, na semana que vem, nós vamos abordar a sua pergunta, porque hoje nós estamos no finzinho do programa. Então, aguarde na semana que vem, ligue aí pra gente, você vai ter essa resposta à sua pergunta. E participaram do programa de hoje o Júlio, a Arquimedes, o Aldo, o João Carlos, o Paulo, a Rosana, o Maurício, o Mauro e muitas pessoas, e a Sônia no Disque Racional, e você também participou, que ligou pra gente, né? E até domingo que vem, hein? Boa noite, Brasil Racional.